Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre alguns conceitos para depois nós iniciarmos de fato a questão de fundamentos em primeiros socorros, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de algumas questões legais e também de alguns termos que vocês vão ouvir muito na prática de vocês, tá certo? Essa aula vai ser somente por áudio. A câmera do meu computador ela está com alguns defeitos, com algumas falhas, então eu preferi gravar somente áudio, tá bom? Então vamos lá. Esses conceitos de hoje, vocês vão utilizar eles muito na prática de vocês. Então eu acho interessante estar falando um pouco deles antes de nós entrarmos no conteúdo de primeiros socorros, que é um conteúdo mais extenso, mais cansativo. Então, vamos deixar ele para a próxima semana, tá bom? Então, vamos falar quais são esses conceitos, quais são essas questões legais que são de extrema importância na prática de vocês e que não daria para pular esse conteúdo, tá? É um conteúdo mais curtinho, não é um conteúdo tão grande, então a aula de hoje ela vai ser menos extensa. Então, o que seria a omissão de socorro, pessoal? Omissão de socorro, ela está no nosso decreto do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Faz parte do nosso Código Penal, tá, pessoal? No Código Penal está no artigo 135, tá? Que fala sobre a pericritação à vida e à saúde. O que é a pericritação? A pericritação é colocar em risco, né? Colocar em risco a vida humana ou a saúde humana, tá bom, pessoal? Então, esse decreto, por que ele é importante? Porque é de entendimento que para o bom convívio em sociedade tem que ter alguns valores. E um dos valores fundamentais é o valor de solidariedade, é você ser solidário à situação do outro. Então, decidiu-se tipificar questões que inviolavam esse conceito, esse valor de solidariedade em crime. Então, deixar de estar atento à situação de agravo à saúde ou à vida de alguém implica um crime. Esse crime é o crime de omissão de socorro, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Na letra da lei fala: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, ou seja, deixar de prestar uma assistência quando não há risco, tá bom? A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em agravo e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Ou seja, é uma falha da pessoa em prestar assistência ou em solicitar socorro. Ou você presta propriamente a assistência, ou você aciona a autoridade competente por aquele atendimento. E é importante estar colocando que é quando não há risco à sua vida. Se é uma situação que gere risco à sua vida, você não estará sendo omisso, você não estará praticando o crime de omissão de socorro. E aqui fala a criança abandonada ou extraviada, ou seja, uma criança que está perdida dos pais ou que foi abandonada. Você tem o direito, e aliás, você tem a obrigação de estar procurando a autoridade responsável por aquela criança, ou acionando a delegacia, ou o conselho tutelar, mas você tem que estar, você não pode ficar omisso àquela situação, você não pode ver alguém naquela condição e não prestar uma assistência. Ou a pessoa inválida ou ferida, também as pessoas que estão com ferimento, as pessoas que estão com agravo à sua saúde, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Uma pessoa que está correndo um grave perigo, um iminente, ela pode ter um risco acrescentado, aumentado à sua vida. Ou não pedir socorro. Ou seja, você deixou de fazer aquela ação ou você não pediu socorro. Se alguém tiver visto você não acionando ajuda, se tiver visto você não prestando assistência, você ignorando aquela situação, você pode ser penalizado pelo crime de omissão de socorro, tá bom, pessoal?
Então, alguns exemplos. Vamos dizer, vocês estão em uma via pública e vocês presenciam um acidente. Vamos dizer, um motoqueiro está vindo empinando uma moto. E aquela pessoa, ela vai, cai dessa moto e fica deitada no chão, não se move, sem movimento algum. E você observa aquilo. E você não para dar uma assistência, ou você não liga para um SAMU, você não aciona um socorro. Você está sendo omisso. Tá certo, aquela pessoa estava cometendo um crime também. Por que estava empinando uma moto, né? Estava cometendo infração de trânsito. Tudo bem? Mas isso não tira a sua obrigação de prestar assistência numa situação que pode gerar risco à vida dela. Você não sabe como está aquela pessoa. Ela está imóvel no chão. Você não parou o seu veículo, você não continuou o seu percurso, você ignorou aquela situação, você está cometendo um crime de omissão. Lembrando que o crime de omissão, ele se dá quando você não tinha, aquela pessoa não estava aos seus cuidados. Não era obrigação sua prestar aquele atendimento, aquele cuidado. Porque se era uma obrigação, já não é mais omissão de socorro, pode caracterizar homicídio, ou culposo ou doloso. Ah, mas como assim, professora? Como assim homicídio? Vamos dizer, um salva-vidas. Um salva-vidas observa alguém se afogando. A pessoa está se afogando. E aquela situação não tem riscos à sua vida. E ele tem um treinamento para estar realizando aquele resgate. Porém, ele só fica observando a pessoa se afogar. Ele não toma atitude, ele não presta uma assistência. Já pode estar caracterizando homicídio. Dependendo de como ele fez, ele não prestou essa assistência, ele não tomou uma atitude, pode caracterizar dolo, tá bom? Dependendo de como ocorreu a situação, pode ser caracterizado dolo, tá bom? Vamos falar um pouquinho quanto à penalidade. Omissão de socorro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou seja, a pessoa pode ir para um presídio devido à omissão de socorro ou ela pode ser multada. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta em morte. Ou seja, é um crime passível de qualificação. O que é isso, qualificação? A pena pode ser aumentada dependendo da gravidade da situação. Se a pessoa simplesmente sofreu um acidente, vamos colocar essas questões de acidente que são mais rotineiros. A pessoa sofreu um acidente, você não prestou socorro, só ignorou, mas não aconteceu nada com aquela pessoa, você pode sofrer pena de detenção de 1 a 6 meses ou levar uma multa. Porém, se essa pessoa sofreu uma lesão corporal de natureza grave, vamos dizer, aquela pessoa ela teve no acidente, ela teve uma fratura grave de fêmur, ou ela teve algum tipo de amputação, sofreu alguma amputação de um membro devido a esse acidente, a sua pena pode ser aumentada pela metade. E triplicada se resulta em morte. Se aquela pessoa foi a óbito em consequência da sua omissão, a pena ela pode ser triplicada, tá? Vale lembrar aqui que essas penalidades, elas também têm uma questão, que a pessoa que ela tem uma qualificação para estar prestando aquele atendimento, ela não vai responder igual uma pessoa que não tem a qualificação. O que seria isso? A pessoa que não tem um treino, vamos dizer, um médico foi omisso numa situação de um acidente, ou de uma pessoa, ou presenciou alguma situação que ele poderia ter uma assistência melhor, que ele saberia como agir naquele local, naquela ocorrência, ele não o fez, ele não vai ser cobrado como uma pessoa leiga, uma pessoa que não tinha treinamento. Vamos dizer, a pessoa, ela omitiu socorro, mas ela pode alegar que não tinha treinamento nenhum. Ela vai responder por omissão de socorro? Sim. Mas uma pessoa que tem treinamento para estar fazendo aquela função e omitir o socorro, ela vai ser avaliada judicialmente de uma forma diferente, tá bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a Lei 12.653, de 28 de maio de 2012. Essa lei, ela trata da consensualidade de atendimento
médico hospitalar em situações de emergência. Veja bem, a palavra emergência não é qualquer situações, são situações de emergência. E o que é essa condicionalidade? Ou seja, são estabelecimentos que cobram algum tipo de condição para prestar o atendimento em uma situação de emergência. Seja que assine algum termo, que deixe algum cheque calção, alguma coisa que dê a garantia, alguma garantia antes de prestar o atendimento, esses estabelecimentos eles estão cometendo o crime de consensualidade de atendimento médico hospitalar de emergência. Condicionalidade, aliás. Condicionalidade. O que seria essa condicionalidade? É dar uma condição. Dar uma condição. Eu presto esse atendimento mediante a isso. Se o estabelecimento exigiu essa condição, só de solicitar, ele já está cometendo um crime. Tá bom? A pessoa pode responder legalmente por isso. E essa lei, ela se aplica a locais privados, aos estabelecimentos privados. Públicos não, professora? Não. Por quê? Porque estabelecimentos públicos, eles não solicitam pagamento pelo atendimento. Não há essa cobrança, essa taxa para estar prestando um atendimento médico hospitalar de emergência, tá bom, pessoal? Aqui eu pergunto para vocês, mas essa lei é de 2012. E antes de 2012? Poderia se estar fazendo essa condição, essa condicionalidade de atendimento? Não, pessoal. Tinha-se antes alguns mecanismos que amparavam as pessoas nessas situações. Um deles era o Código de Defesa do Consumidor, de 1990. Porém, mesmo com o Código do Consumidor colocando isso como uma prática irregular, os estabelecimentos continuavam com essa situação de condicionalidade, continuavam cobrando alguma coisa para estar fazendo esse atendimento. Aí, em 2003, a AGNS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela publicou uma resolução falando que isso era irregular, que era ilegal, que não deveria ser feito, porém não adiantou também. Não estavam sendo fortes essas medidas, nem o Código do Consumidor e nem a resolução da Agência Nacional de Saúde. Então, sendo assim, surgiu-se a necessidade de fazer uma lei e colocá-la no Código Penal, fazer uma lei passível de penalidade. Sendo assim, criou-se a Lei 12.653, de 28 de maio de 2012, que no meio vai participar da pericritação à saúde e à vida. A lei de omissão é a 135, o artigo 135. E a de condicionalidade para atendimento médico hospitalar de emergência é a 135A, artigo 135A do Código Penal, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, do que fala na letra dessa lei. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Vejam bem a palavra emergencial. É qualquer atendimento? Não, é somente emergencial, pessoal. E aqui vale assim, uma questão bem interessante. Isso aqui proíbe de cobrar por esse atendimento? Você assistiu a emergência, fez assistência numa emergência, num hospital privado, fez essa assistência, isso proíbe de estar fazendo essa cobrança depois do atendimento? Não. Você pode, sim, estar colocando taxas e cobranças por esse atendimento realizado, tá bom? E você não é obrigado a ficar com aquela pessoa. Você estabeleceu a situação dela, você resolveu o problema dela, a questão de emergência, estabilizou ela, você pode estar encaminhando ela para um hospital público, se assim a família preferir ou a pessoa mesmo, se ela tiver em condições de responder. Ou explicar para ela que a continuidade dela, explicar que vai ser depois que ela estiver estabelecida. Veja bem, pessoal, depois que a saúde dela estiver recuperada, você pode dar continuidade do tratamento em um ambiente público por meio de encaminhamento, ou você pode continuar com ela, seja pelo plano de saúde, se ela tiver, ou por atendimento particular, tá certo? E qual que é a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
Vejam bem, não é ou multa, como a lei de omissão de socorro, é e multa. A pessoa pode ficar presa, detida, de 3 meses até 1 ano e ainda vai pagar multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte, tá bom? Até, pessoal. Veja a palavra até. Não significa o triplo. Pode ser até o triplo. É dobro, até o dobro. Não é o dobro, que nem a lei anterior. É até o dobro, tá? Pode ser. Não precisa ser necessariamente o dobro. Pode ser até o dobro. Tá bom? E isso aqui é uma questão, assim, que vocês vão ver muito no cotidiano de vocês, tá? Que alguns hospitais, clínicas privadas ainda têm esse impasse, tá bom, pessoal? Mas é uma prática ilegal e é importante que vocês tenham noção quanto a isso. E aqui eu trago para vocês a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, tá bom? Que fala que a resolução número 1451 de 95, que fala sobre a urgência e emergência. Então, pessoal, urgência e emergência, elas são a mesma coisa? São sinônimos uma da outra? Ou elas têm diferença? Então, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina, sim, não são sinônimos. Elas têm diferença, sim. Muitos profissionais utilizam elas como se fosse a mesma coisa, mas não é. Elas têm suas particularidades, elas têm suas diferenças. Vamos ver um pouquinho sobre elas. Urgência. Pode ou não ter risco de vida eminente. Na emergência, há risco iminente de vida. Na urgência, exige assistência médica rápida, no menor tempo possível, a fim de evitar complicações e sofrimento. Por quê? Porque as situações de urgência, elas podem evoluir e se tornar uma emergência. Emergência, exige tratamento médico imediato, ou seja, não pode esperar. Caracterizada por sofrimento intenso, risco de lesão permanente, além de ameaça iminente à vida. Alguns exemplos para vocês do que é uma urgência e do que é uma emergência. Aqui, urgência. Exemplo, fraturas, cólicas renais, dores abdominais agudas. São situações que devem ser atendidas o mais rápido possível, tá bom? E alguns exemplos de emergência. Choque. Choque, pessoal, nós vamos estar falando para vocês em breve, mas assim, com alguns conceitos a mais. Vocês vão estar vendo muitos termos médicos, de enfermagem, e assim é bom para vocês já irem se familiarizando com esses termos, porque na prática de vocês vão estar lidando muito com esses termos, tá bom? Termos médicos, termos de enfermagem, vocês vão estar lidando muito com eles. Então é bom vocês já estarem conhecendo, nós vamos estar abrangendo eles, nós vamos estar falando sobre alguns termos, sobre algumas questões, sobre algumas patologias, tá bom? Parada cardiorrespiratória e TCE. TCE é traumatismo crânioencefálico, trauma crânioencefálico, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês o modelo de Manchester de classificação de risco. É mais comum essa classificação de risco nos hospitais públicos, tá bom? Hospitais particulares, privados, eu conheço muito poucos que utilizam ela, tá? A classificação de risco, ela é justamente aquilo que nós vimos nas aulas passadas. É uma forma de uma pessoa que está com uma condição leve, com um caso menos grave, ser atendido antes de uma emergência, de um caso urgente. Então, assim, a pessoa chega no ambiente hospitalar, passa pela recepcionista, a recepcionista encaminha o enfermeiro faz a triagem de enfermagem e classifica esse paciente de acordo com o seu quadro clínico, de acordo com os seus sinais vitais, classifica ele em uma dessas cores, tá? E de acordo com essas cores, ele será atendido como uma emergência ou como um caso leve, tá bom? Isso aqui, em algumas clínicas, eles dão pulseirinha com a cor, em outras eles dão adesivos. Isso é interessante por quê? Porque as pessoas na recepção, geralmente, tem um painel, tem algum banner explicando como que funcionam essas cores. E a pessoa recebendo a cor, na pulseirinha ou no adesivo, ela vai saber que uma pessoa tem uma condição mais grave que a sua e por isso foi atendida antes dela, pela situação ser mais grave. Então é importante essa identificação e também para o paciente,
para ele não ficar irritado. Ah, chamou tal pessoa antes de mim, porque tal pessoa foi atendida antes de mim. Vamos dizer, uma pessoa com um quadro leve, ela pode aguardar até 240 minutos, até 4 horas. Ou seja, se ela está esperando 3 horas e 50 minutos, e chegou uma pessoa com uma condição de urgência ou emergência, vai ser atendida antes dela, tá bom? Então, vamos lá. Casos de emergência necessitam de atendimento imediato. Quanto tempo que essa pessoa pode aguardar? 0 minuto. Ela não pode aguardar, ela tem que ser atendida prontamente. Casos muito urgentes necessitam de atendimento praticamente imediato. Nessa classificação aqui tem a cor laranja, tá? Em algumas outras não tem a cor laranja. Casos muito urgentes necessitam de atendimento praticamente imediato, 10 minutos. Casos de urgência necessitam de atendimento rápido, mas elas podem aguardar até 50 minutos, pessoal. Casos menos graves podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outros serviços de saúde. Geralmente, isso aqui na rede pública, quando a pessoa procura um pronto atendimento, um hospital, ela pode ser atendida ali ou pode ser encaminhada para uma UBS, para a Unidade Básica de Saúde. Ela pode estar aguardando até 120 minutos. Os casos leves podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outros serviços de saúde, 240 minutos. Bom, pessoal, aí nós vemos aqui, há 2 horas, 4 horas que a pessoa pode estar esperando, mas ela vai esperar isso tudo? Não, depende. Depende do fluxo daquele ambiente. Você chegou num pronto-socorro e não está tão movimentado, tem poucas pessoas. Você pode ser atendido em até menos tempo. Você pode ser atendido em meia hora, 30 minutos. Não significa que você vai aguardar aquele período. Significa que você pode aguardar até aquele momento, até aquela quantidade de tempo estabelecida, tá bom? Então, é importante vocês terem noção dessa classificação, porque vocês vão estar orientando os pacientes, que eles podem ter questionamentos quanto ao atendimento. Principalmente no serviço público, as pessoas questionam muito pela demora do atendimento, porque passa uma pessoa na frente dela, o que está acontecendo. E vocês são muito questionados quanto a isso, porque a pessoa, quando ela reclama, ela está lá aguardando atendimento, ela vai reclamar juntamente ao recepcionista. Ela vai se queixar a vocês. Então, é bom vocês terem uma orientação quanto a isso para estarem explicando o motivo da demora do atendimento. Ou porque alguém foi atendido antes daquela pessoa. Ah, eu cheguei primeiro e chamou tal fulano. E vocês devem estar explicando, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha, né, de classificação de questão de urgência e emergência, tá bom, pessoal? Essa tabelinha aqui, ela é de uma empresa específica, tá? Cada estabelecimento de saúde, ele pode estar adotando os critérios do que ele enquadra como emergência, como urgência, tá bom? Isso varia muito de literatura, de protocolo que aquele estabelecimento vai estar adotando, tá bom? Tem vários protocolos e a pessoa pode estar adaptando aquilo àquela realidade dela, tá bom? Eu vou estar falando aqui um pouquinho com vocês, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Situações de emergência. Politraumatismo ou traumatismo craniano encefálico, trauma crânioencefálico. Queimaduras grandes, coma ou alteração de consciência, lesão da coluna vertebral, desconforto respiratório grave, dor no peito, mais falta de ar, mais cianose. Lembrando, cianose, vamos falar para vocês, é quando as extremidades, os dedos das mãos, os dedos dos pés, os pés, o lábio, ao redor dos lábios, eles ficam numa coloração azulada, devido à baixa oxigenação no sangue, tá bom? Aí, dor no peito, mais falta de ar, mais a presença dessa cianose, que é essa coloração azulada, das extremidades, ao redor da boca, é uma situação de emergência. Vômito, mais perda da consciência ou dor torácica por mais de 30 minutos. É o vômito mais a perda da consciência ou dor torácica por um tempo superior a 30 minutos. Perfuração no peito, abdômen ou cabeça. Essa perfuração aqui, pessoal, ela pode ser tanto por ferimento por arma branca ou ferimento por arma de fogo, tá? Crise arma branca, pessoal, são facas, tesouras, tá?
crise convulsiva, intoxicações exógenas, são geralmente aquelas exposições a alguma substância tóxica. Geralmente acontece muito a pessoas que se expõem a agrotóxicos, tá? Essa intoxicação exógena. Ou tentativa de suicídio, anafilaxia ou reações alérgicas, mais falta de ar. Anafilaxia é uma reação alérgica grave, tá? Ou uma reação alérgica acompanhada de falta de ar. Hiper ou hipoglicemia, diagnosticadas. Esse hiperglicemia é os níveis de açúcar, de glicose no sangue, altos ou baixos. Hiper é alto, hipo é baixo, tá? Diagnosticadas, ou seja, foi medida, tá? Tem o glicosímetro, que é um aparelhinho no qual fura o dedo das pessoas, e isso aqui quem faz é o enfermeiro, tá? Ou o técnico. Fura o dedinho da pessoa e ver se está alto ou baixo o nível de glicemia, né? O nível da glicose no sangue dessa pessoa. Parada cardiorrespiratória, alterações de sinais vitais, mais sintomas diagnosticados. Essa alteração de sinais vitais, pessoal, quando vocês verem esse SSVV, é uma abreviação para sinais vitais, tá? Isso aqui é muito utilizado em prontuário médico, prontuário de enfermeiro. SSVV são sinais vitais. Hemorragias não controláveis, fraturas, ferimentos, cortes. Urgência maior, cefaleia intensa de início súbito. Geralmente, essa aqui vai ser a palavra que vocês mais vão presenciar, que é uma queixa muito comum. O que é essa cefaleia? Cefaleia, pessoal, é dor de cabeça, tá? Cefaleia intensa. Então, a dor de cabeça intensa de início súbito. O que é início súbito? De uma hora para outra, do nada, né? Iniciou-se, não é aquela dor que vem há dias, que vem há meses, é de início súbito, de uma hora para outra. Alterações agudas de comportamento, agitação e confusão mental, desmaios, história de convulsão, dor torácica intensa, crise asmática ou desconforto respiratório. Aqui lembrando que isso é moderado, porque se for grave já entra em emergência. Diabético mais sudorese, sudorese é suor intenso. Alterações de estado mental, visão turva, febre, vômito, taquipneia é uma respiração acelerada, taquicardia é um ritmo cardíaco acelerado, né? Alteração de sinais vitais em pacientes sintomáticos, história recente de melena. Melena é aquela fezes preta, né? Que pode ter origem no sistema digestivo, tá? Sistema digestivo alto. Ou hematemese. Hematemese é presença de sangue no vômito. Sangue é vômito com sangue, tá? Ou enterorragia. Enterorragia geralmente são aquelas quando a pessoa vai evacuar e só sai sangue, tá? Não tem presença de fezes, é sangue, sangue vivo. Geralmente é relacionado à hemorragia digestiva baixa. Epistática, sangramento nasal. Dor forte de qualquer natureza. Sangramento vaginal com dor abdominal. Náuseas, vômitos e diarreia persistente e sinais de desidratação grave. Febre alta, de 39 a 40 graus. Luxações e torce, mais dor intensa. Acidentes por animais peçonhentos, broncoespasmo. Esse broncoespasmo é uma condição não somente de quem tem problema respiratório, quem tem problema cardíaco também pode ter esse broncoespasmo, que é o estreitamento, né, da luz dos brônquios. Brônquios é uma estrutura do sistema respiratório na qual passa o ar. Os brônquios, os bronquíolos, e tem um estreitamento, né? Ela fecha, esse espaço fecha e diminui a passagem de ar. Aí acontecem os broncoespasmos. Urgência relativa, idade superior a 60 anos, pacientes escoltados, deficientes físicos ou impossibilitados de deambulação. O que é deambular? O que é deambular? Deambular é andar, pessoal. Asma fora de crise, enxaqueca, dor de ouvido moderada a grave, dor abdominal sem alterações de sinais vitais, sangramento vaginal sem dor abdominal, vômito e diarreia sem sinais de desidratação, abscessos. Abscesso geralmente é um nódulo, viu, pessoal? Um nódulo que tem presença de pus. Distúrbios neurovegetativos, lombalgia intensa, lombalgia, dor lombar. Quando vocês verem alguma palavra acompanhada pela palavra algia, algia significa dor, tá? Então, é dor em algum local. Aqui, no caso, lombalgia, dor lombar. Intercorrências ortopédicas, gastroenterite.
Ambulatório, queixa sem alterações agudas, procedimentos como curativos, trocas de requisições de receitas, medicamentos, avaliação de resultados de exames, solicitações de atestado médico, demais situações não enquadradas anteriormente. Uso de benzepenicilina, porque às vezes a pessoa vai com a receita de benzetacil, ela também pode estar aguardando esse período. Então, pessoal, essa é a classificação de risco de uma unidade de saúde que eu peguei para estar mostrando para vocês as situações que eles enquadram, tá? Isso daqui é mais uma questão de avaliação do enfermeiro, ele que vai avaliar isso aqui para estar fazendo a triagem, classificando o paciente para o atendimento médico. Porém, é interessante vocês terem uma ideia, uma noção de mais ou menos o que enquadra em cada situação, para estar orientando as pessoas, tá bom? Principalmente em relação a essas questões de ambulatório, porque muitas pessoas, elas chegam, e essas de urgência relativa, porque muitas pessoas, elas chegam com uma situação não grave e querem ser atendidas de imediato. Vamos dizer, a pessoa chega para solicitar uma receita, para fazer um curativo, e ela quer ser atendida de imediato, não é uma situação, um curativo de rotina, tá, pessoal? Vale lembrar. E a pessoa, às vezes, quer ser atendida de imediato. E assim, é interessante estar explicando que ela já vai ser chamada, que tem situações que o enfermeiro vai fazer a classificação de risco e que dependendo da situação, pode sim uma pessoa ser passada na frente dela, dependendo da gravidade, tá bom? Isso nos estabelecimentos que trabalham com classificação de risco, tá certo? Isso aqui em algumas situações de clínicas privadas que não trabalham com classificação de risco, às vezes acontece, tá? Tem consultas eletivas, às vezes os pacientes estão lá e você vê que um paciente não está muito bem. Você observa e você pode estar conversando com o médico nos locais que não tem o serviço de triagem. Você pode estar falando, o paciente está assim, assim, o senhor pode estar chamando ele primeiro, você explica para os demais pacientes que a pessoa não está se sentindo bem, você pode estar conversando com o médico se pode estar atendendo aquele paciente primeiro, tá bom? É interessante vocês observarem isso, porque é importante ter uma classificação de risco antes do atendimento, tá bom? E é bom vocês terem noção disso, porque tem muitas queixas dos profissionais de saúde. Eu já ouvi muitas queixas em relação ao atendimento de recepção hospitalar, que às vezes a pessoa chega no enfermeiro ou no médico falando que tem uma emergência, que tem um paciente que está com emergência, tem um paciente que está passando muito mal. Aí você chega lá, é uma pessoa que está com dor leve, que está com dor moderada, ou uma pessoa que quer só um remédio, uma receita, ou é a pessoa que só quer um pedido de exame, sabe? Então é importante estar diferenciando o que é uma emergência, o que é uma situação de emergência e o que não é. Porque às vezes aciona um médico, aciona um enfermeiro falando que é uma situação de emergência, e não seja. Vocês não fazem essa classificação, mas é bom ter noção para estar evitando esse tipo de situação. E por hoje era o que eu tinha para estar passando para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, a gente pode estar discutindo na aula de amanhã, tá bom? Hoje eu tive que gravar essa aula um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde do que o comum, tá? Vocês me desculpem, porque hoje eu tive uma reunião de trabalho bem longa e aí eu cheguei um pouco atrasada em casa, tá, pessoal? Então, por hoje é só e até a próxima.